comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Louvado seja o teu nome, Senhor. Marcos capítulo 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 5, verso 25. Amém? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vivendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Amém? Antes de começarmos a olhar e analisar a história dessa mulher, essa palavra já nos diz tudo. Força, determinação, a persistência em alcançar algo para a vida dela. E eu quero começar aqui. Havia 12 anos que ela sofria de um fluxo contínuo, era uma hemorragia. 12 anos, dia e noite, padecendo desse mal. Vamos voltar um pouquinho na lei mosaica? Mulher, quando ela menstruava naquela época, o que acontecia com ela? Ela era isolada. Durante os 7 dias de fluxo menstrual, ela não podia fazer comida, ela não podia ficar perto dos filhos, perto do marido, ela tinha que ficar em isolamento. Vamos começar a ver. Não é Jesus Cristo que está subindo, não, igreja. Pode ficar em paz, ele ainda não voltou. E se ele voltar, não vai ser nosso filho, vai ser contra mim. Fiquem tranquilos. Por gentileza, coloquem os seus celulares em uma vibração. Amém? Nada pode tirar a tua atenção nessa noite. Glória a Deus. Amém. É trombeta, não é subir. Né? Vamos lá. 12 anos sofrendo deste mal. Agora, você analisando a lei da época, você já pode imaginar como era a vida dessa mulher. A Bíblia não nos diz ao certo se ela era casada, se ela tinha filhos, se ela tinha uma família formada quando este mal lhe sobreveio. Mas como era de costume, as mulheres sempre casavam muito novas. Com certeza ela já tinha uma família. Em 12 anos, não foi só o dinheiro que ela perdeu. Ela perdeu o contato com a sociedade, ela perdeu o contato com o marido, ela perdeu o contato com os filhos. Ela virou ninguém diante da sociedade. Aquele que era tocado por uma mulher sangrando tinha que tomar banho mais de 7 vezes para poder purificar. Nossa, era assim. Se alguém fosse tocado por uma mulher que estava sangrando, ele tinha que tomar mais de 7 banhos para poder se purificar. Então imagina o que acontecia com essa mulher. 12 anos sangrando sem parar. Tudo que ela tinha, ela gastou em todos os recursos que ela tinha. Pense bem. Olha, tem um médico lá não sei onde, é ótimo. Vamos lá. Tem um médico em outra cidade, ele é maravilhoso. Vamos lá. O que acontece quando nós estamos doentes? Olha, Cama do Craio não tem médico especialista nisso não, mas lá em Pouso Alegre tem. Nós não vamos para Pouso
você não vai para São Paulo para buscar a nossa cura? Com essa mulher não foi diferente. Aonde ela ouvia que tinha alguém que pudesse curá-la, para ela poder voltar a ter uma vida normal, ela foi. Eu vou em busca da minha cura. Mas o que a Bíblia nos diz? No verso 25. Aconteceu que certa mulher, no 25, 12 anos do fluxo de sangue, pode pular para mim, que havia padecido, não, um pouquinho antes, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. O que acontece quando uma pessoa perde muito sangue? Sangue é vida. Todo mundo que começa a perder muito sangue, ele morre. Deus tinha algo muito grande para a vida dessa mulher, que foram 12 anos sangrando. E ela chegou a ter esse encontro com Jesus Cristo. Seja o que for, igreja, o que está acontecendo na tua vida há muitos anos, é no momento certo e vai acontecer. Creia em nome do Senhor Jesus. Não importa se faz 5, 6, 10 anos, 20 anos que o Senhor lhe fez alguma promessa. Creia, porque Ele é fiel para cumprir. Quem te prometeu não foi homem, foi o Senhor. Creia, continua crendo. Nossa, mas já faz 3 anos que Deus usou um profeta na igreja, falando que ia acontecer tal coisa na minha vida. Eu não acredito mais não. Foram 12 anos para essa mulher receber o milagre dela. Ela desistiu. Se ela tivesse desistido, ela não tinha enfrentado a multidão para ir atrás de Jesus Cristo. E por que nós desistimos tão fácil quando algo começa a destruir a nossa vida? Quando algo vem e começa a escurecer a nossa fé. Por que desistimos tão fácil? Por que desistimos tão fácil de orar por aqueles que ainda não conheceram a Cristo? Por que desistimos tão fácil de continuar a caminhada com o Senhor e as promessas dele se cumprirem em nossa vida? Nesta noite o Senhor quer dizer aos nossos corações: seja persistente, porque quem faz na tua vida sou eu. Seja persistente, porque quem vai trazer um milagre para a tua vida sou eu. Continua na minha presença, porque sou eu que vou fazer por você. Aleluia. Amém? A igreja crê nisso nessa noite? Amém. 12 anos, ela foi a pior. Imagina a fraqueza dessa mulher. Mulheres, vocês, nós temos nosso ciclo menstrual. O que acontece? TPM que o marido sofre, tadinho dos maridos. Aquela TPM que caiu uma tampa de panela no chão. Eu já disse, sempre não é pegar as panelas, que sou eu que vou fazer comida. E ela tá naqueles dias. Eu vou voltar um pouquinho mais tarde para o serviço hoje, porque, né, tá dando muito certo não. Nós sabemos a irritabilidade que nós ficamos. E homens, não é charme das mulheres não, viu? É verdade, é físico. Mexe com todos os hormônios. E quando nós estamos naquele dia, o primeiro dia então, é aquela moleza. Para levantar cedo para ir trabalhar, ai Senhor, só para misericórdia. Agora imagina essa mulher 12 anos sangrando. No mínimo ela tinha uma anemia profunda. No mínimo ela estava muito magra, muito deprimida psicologicamente, porque ela não podia ter contato com ninguém. Ela vivia em isolamento. Nós mulheres, quando estamos no período, o que nós queremos? Que o marido seja tão compreensivo, carinhoso, que todo mundo nos entenda, que no serviço tudo vá bem. A gente fica chorona. Ela estava assim. Ela estava isolada, ela não tinha ninguém para dar colo para ela e falar: calma, vai passar. Foram 12 anos de solidão, 12 anos de tristeza, 12 anos ela sentindo a vida saindo de dentro dela. 12 anos, mas essa mulher não desistiu. O que a Bíblia nos diz? 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. A Bíblia nos diz, na minha Bíblia está escrito assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a fama de Jesus.
levantou, colocou as tuas costas na cama e saiu andando. Aquela pontinha de esperança começou a surgir no coração dessa mulher. Quando nós estamos sem saída, quando nós não conseguimos mais enxergar nada, o Senhor sempre nos envia um escape. Nós temos que parar de olhar só para os momentos tempestivos e olhar por tudo que Ele já nos fez. Quantos livramentos o Senhor já nos concedeu? Quantas tristezas o Senhor já nos pegou no colo e nos deu força para passar por aquele momento? Quantas vezes nossas orações foram ouvidas e a hora que vem toda a tribulação nós esquecemos o que o Senhor fez para nossas vidas? Nós temos que parar de ser ingratos com o Senhor, porque Ele nos dá tudo, Ele nos supre tudo. E se ainda não aconteceu, igreja, Ele pede para eu estar dizendo isso constantemente nessa noite. Vai acontecer. Aleluia. Continua crendo, porque vai acontecer. Seja persistente no caminho do Senhor, não desista. Não pare de crer. Não duvide do poder do Senhor. Porque se você, em pleno domingo à tarde, sai da tua casa para vir a este lugar, é porque você crê no Deus ao qual você serve. Se fica até 00:30 no congresso de jovens, é porque crê no poder do Senhor. Se vai para um monte, no escuro, no frio, é porque crê no poder do Senhor. Continua assim, igreja. E se você ainda não começou até esta vida com o Senhor, comece já. Você só tem eu tenho para te dizer nesta noite. Vai vir. Calma, calma que vai vir. Ela ouviu uma forma que Ele realizava esses milagres. Quando nós vemos testemunhos de milagres, nós choramos, nós nos enchemos de fé, edifica a nossa fé. Quando vem alguém dar aquele testemunho, é porque o Senhor me livrou da AIDS, porque o Senhor me livrou do câncer, porque eu estava em óbito praticamente e o Senhor me trouxe a vida. Nos enche de uma tal forma de fé e de vontade de continuar caminhando, porque vai acontecer em nossas vidas. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela ouviu que Jesus realizava milagres. Qual foi a decisão dela? Ela ficou em casa ou ela foi atrás do milagre dela? Você está esperando que o milagre venha bater na porta da tua casa, meu irmão? Ó, de jeito nenhum. Você está esperando que o milagre venha enquanto você estiver sentado? De forma alguma. É joelhos dobrados, é fazendo a obra, é levando palavra para aquele que não tem, é levando a palavra do Senhor para aquele que não conhece. Está faltando para você, mas leva para quem precisa. Você tem muito mais do que muitos que estão lá fora e ainda não conhecem. Porque se você está aqui dentro nesta noite, é porque você já conhece a Jesus Cristo. E se nós temos a Jesus Cristo em nossas vidas, todas as outras coisas são acrescentadas. A Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino e sua justiça, e as demais nos serão acrescentadas. Então, se nós estamos aqui nesta noite, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer, cultuando a Ele, adorando a Ele, as demais coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. É promessa. A promessa dele nos diz que as bênçãos correm atrás daquele que é fiel. Então tome uma posição nesta noite de servir a Cristo, independente das outras coisas. Tome uma posição nesta noite de adorar ao Senhor, mesmo quando tudo está destruído à tua volta. Tome uma posição de ir ao encontro dele, mesmo se você esteja sangrando há 12 anos. Tome uma posição, igreja. Nossa, pastora, hoje você está muito brava. Não sou eu, é a palavra. É porque nós precisamos ouvir. Tem muita gente que vai sair daqui nessa noite em posse do teu milagre. Eu sou a primeira, eu sou a segunda. Eu vou sair daqui em posse do meu milagre. Nós temos que crer, independente de qualquer coisa. Ela ouviu. E o que ela disse? Uma multidão. Pense
dela. Vou enfrentar aquela multidão terrível. Vão me apertar, vão me derrubar, vão pisar em cima de mim. Mas eu vou em busca do meu milagre. Quando ela chegou ao encontro daquela multidão, imagina quanta gente tinha perto de Jesus. Sabe esses shows que nós vemos aí? 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, porque todo mundo é famosinho. Jesus Cristo disse que foi a fama dele que ela ouviu. Então Jesus Cristo era famoso pelos milagres que ele realizava. Imagina aquela multidão, aquele mar de gente, e ela mal conseguindo ficar em pé. Sabe o que é isso? É quando as dificuldades da nossa vida mal nos deixam em pé. É quando naquele dia que você tem que levantar e você sabe que você tem inúmeros problemas para enfrentar e você está sem forças para conseguir ir ao encontro dessas lutas. Sabe o que é isso? É aquela multidão de problemas e obstáculos que nós vamos ter que enfrentar dia após dia, porque a palavra diz que nós enfrentaremos leões. Você está achando que Davi chegou lá assim? Matou o gigante assim? Antes ele matou um leão e um urso. Nós matamos leões e ursos todos os dias para dar bom testemunho do Cristo ao qual nós servimos. Nós enfrentamos leões todos os dias com as afrontas que vêm. Você vai continuar servindo a este Cristo? Para quê? Eu disse isso domingo passado. As afrontas que vêm apontando o dedo na tua cara, desista. A tua família está perecendo. Esse Jesus Cristo não está fazendo nada por vocês. Desista. Vamos para aquele baile funk que você ganha muito mais, gente, junto comigo para lá. Desista de ir para a igreja, jovem. Vai curtir a tua vida. São os leões que nós enfrentamos todos os dias. Qual é a multidão da tua vida nesta noite? O próprio eu? Que a carne grita uma coisa, mas a palavra nos diz para fazer outra? Qual é a tua multidão? Comece a pensar aí. Comece a analisar a tua vida aí. Não precisa responder para mim, não. Não, tem isso. Na convivência com a minha família é muito difícil. Lá em casa é uma brigaiada terrível. Não, aquelas contas estão tirando o meu sossego. E tem dia que eu não quero nem sair de casa, porque cada esquina tem um cobrador cobrando a minha vida. É triste. Tem gente que vai ter filhinha, né, da ficha dos cobradores. É triste. Qual é a multidão que você tem que enfrentar para tocar em Jesus Cristo? A doença na sua família, que está fazendo todo mundo em volta não acreditar mais no poder de Deus? A enfermidade do teu corpo, que às vezes é difícil ficar 1h30, 2 horas sentado no banco da igreja? Qual é a tua multidão que impede de você chegar junto a Cristo e receber o teu milagre? O orgulho, Naamã, para ser curado, ele precisou mergulhar num rio sujo. Nós, seres humanos, a Bíblia diz que o coração pende para o mal. Se nós não vigiarmos, a hora que nós vemos, já erramos o caminho. Qual é a tua multidão? Ela decidiu, nem que seja para eu tocar nele por trás, nem que seja para eu tocar na orla da roupa dele, eu vou receber o meu milagre. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Você não tem uma multidão de gente para chegar a Jesus Cristo. Ele está aqui passeando em nosso meio nesta noite. Ele está aqui passeando, tocando no teu coração, tocando na tua vida. Você não precisa ter que passar por meio de multidão de gente nenhuma. Ele está aqui dizendo: filho meu, eu estou aqui porque você está temendo. Filho meu, eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Filho meu, creia, deleita-te em mim, porque sou eu que te chamei, sou eu que te lavei, fui eu que
quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Glória a Deus, aleluia. Os nossos olhos carnais não enxergaram. Mas quando nós chegamos, Ele já estava de braços abertos na porta para a gente. Aleluia. Eu sei do que você precisa. E eu tenho para te dar nesta noite. Entra, meu filho. Aqui é o quê? A casa do Pai. Eu estou aqui para te dar colo. Eu estou aqui para te aconselhar. Eu estou aqui para te dar amor. Eu estou aqui para te dar carinho. Você está temendo por quê? Se sou eu na tua vida e eu agindo, qual é o homem que pode pedir? Homem nenhum. Homem nenhum, igreja. Se eu apenas me tocar, ficarei curada. A fé dessa mulher foi a que curou ela. A fé. Qual é o nível que está a tua fé nesta noite? Sabe aquele medidor para afinar instrumento? Se o Senhor viesse aqui nesta noite com um medidor de fé, como estaria a tua fé nesta noite? Pastor, eu acho que está entrando vermelho já. Não, eu acho que eu estou no amarelo, pensando. Não, o meu está verde, está ótimo. Qual é o nível da tua fé nesta noite? É preciso que os teus olhos estejam vendo para acontecer? Então isso não é fé, porque a Bíblia nos diz que a fé é pelo ouvir, é pelo crer, não é pelo ver. Pelo ver vocês estão me vendo aqui em cima, mas pelo crer os anjos do Senhor estão nos tocando nesta noite. Pelo crer o Espírito Santo de Deus está aliviando os nossos fardos nesta noite. Pelo crer o Senhor está transformando nesta noite a vida de muitos que precisavam se libertar de muitas coisas. Síndrome do pânico, medo de enfrentar as adversidades, medo de continuar lutando, demônio da depressão rondando inúmeras casas. Nesta noite o Senhor entra tocando e repreendendo tudo. Cabe a você crer que tudo isso está acontecendo na minha e na tua vida. Amém, igreja? Amém. Tem alguém aqui comigo? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando, logo, 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Jesus Cristo não disse, seja curada. Ela tocou e ela foi curada. A palavra já nos disse que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Você está esperando que venha alguém de longe olhar para você? Eis que sou eu que te digo. Jesus Cristo já disse: toca nele e recebe o teu milagre, igreja. Instantaneamente. Na onde você está precisando do toque de Cristo nessa noite? Se você crer, vai ser instantâneo, porque o milagre do Senhor acontece no já. Creia, confia. Tão somente eu tocar, e instantaneamente o sangue ele secou. Mas aqui nós temos um segredo da parte que é dela para nossas vidas. 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas vestes? O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus Cristo para a tua vida? Quando você dobra os joelhos, é para exaltar Ele na tua vida ou é para murmurar as coisas que estão acontecendo? Quando você vem à casa do Senhor, é para pedir, 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 pedir ou para agradecer o que Ele já tem feito? Zaqueu precisou subir em uma árvore. Ela tocou com tanta fé que a virtude saiu de dentro dele para a vida dela. Como você tem vindo à igreja dar o teu culto ao Senhor, disposto a chamar a atenção dele para a tua vida? Ah, eu vou porque preciso ir, né? Não, senão o pastor vai chamar minha atenção, né? Ah, não, eu vou lá
te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todos os louvores hoje falam sobre louvar. Todos. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te darei meu louvor, porque eu te louvarei. Você tem louvado ao Senhor em meio às suas tribulações? Você tem louvado ao Senhor em meio à dor? Você tem adorado ao Senhor em meio às dificuldades? Você tem persistido no teu milagre, mesmo sangrando há 12 anos? Você está determinado a tomar posse daquilo que é teu, ou já está em ponto de entregar tudo? Se você veio aqui nesta noite disposto a deixar tudo, se você veio aqui nesta noite fraco na fé, se você veio aqui nesta noite sem muita vontade de vir, o Senhor nesta noite renova as suas forças. O Senhor nesta noite te enche do Espírito dele, espírito de ousadia para continuar lutando pelo teu milagre, espírito de determinação para não desistir diante do primeiro obstáculo que pode aparecer amanhã. Amanhã, a hora que você chegar no teu serviço, já vai ter o primeiro obstáculo. Ô Senhor, o culto de ontem o Senhor falou e ela já está acontecendo. Ah, eu não vou aguentar mais não. Estou entregando os pontos, chega, desisti. Pense, se durante aquela via que Jesus carregava o madeiro sobre os teus ombros, ele tivesse chegado no meio do caminho e falado: eu vou desistir, o que seria de nós, igreja? Ninguém dá um glória a Deus nesse momento. Ninguém dá glória a Deus. Ele não precisava ir até o fim. Ele era o próprio Deus. Ele não precisava sofrer. Se tivesse chegado no meio do caminho e ele tivesse falado: chega, ele podia ter tirado o madeiro das costas e subido aos céus. Mas ele foi até o fim por amor a mim e por amor a vocês, igreja. Ele foi até o fim porque ele sabia que muitas das vezes nós não teríamos força para continuar caminhando. Ele sabia que muitas das vezes nós iríamos cair em pecado e ele teria que ser o nosso advogado junto ao Pai. Ele não desistiu. Então nesta noite não vamos desistir do chamado dele para nossas vidas. Oh, glória a Deus! Nós não temos o direito de desistir. É esta que é a palavra para nossas vidas. Nós não temos o direito de desistir, porque ele deu a vida por amor a nós. Por mais que nossos pais nos amem, por mais que nós amemos os nossos filhos, eu dou a vida para o meu filho. Não, eu amo esse amigo. Olha, Rebeca, eu te amo. Eu dou a vida por você. Primeira tribulação, Rebeca, quem sabe outro dia a gente conversa. Deixa para outro dia, né? Você está tão tristinha hoje. Não, esse daqui é meu irmão, camarada, com ele eu vou até o fim. Chegou a primeira dificuldade, onde estão os amigos? Quem nesse mundo dá a vida por você? Não, eu amo meu marido infinitamente. Eu amo meu marido infinitamente. Dou a vida por ele. Se chegar no assalto, não, pode levar. Sabe aquele marido que tem problema com a esposa? Chega no semáforo em São Paulo. Pode levar tudo. Fica à vontade. Leva tudo. Ela também pode levar. Cozinha super bem, por sinal. Até dica do padrão levar a mulher. Eu dou a vida por ele, ela dá a vida por mim. Isso não existe. Porque se chegar alguém para tirar a tua própria vida, nem você mesmo dá sua vida por você. Não dá para esperar mais um pouquinho? Assim, não estou a fim de morrer hoje. Pode ser outro dia. Quando nós passamos por um perigo, nosso coração dispara e a gente entra num desequilíbrio tão grande que a nossa mente, ela praticamente, a gente fica inconsciente. A hora que, como que aconteceu o acidente? Não sei, a hora que eu vi já aconteceu. Nós saímos, nós prendemos a mente por alguns segundos, porque é um bloqueio do cérebro para que ele não sofra muito.
Nem você dá a vida por você mesmo. E Jesus Cristo deu porque Ele nos ama. Então vamos dar valor a isso. Vamos dar valor a esse amor imenso. A palavra nos diz o quê? E o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o teu único filho por amor a nós. Irmã Fernanda, se chegar alguém e pedir a tua menina, não, é que assim, tem umas 5 crianças lá que estão precisando de um monte de órgãos, você dá ela, vamos lá, oferta ela para o centro lá, instituto, internet não? Não, né? Pastora Nessilene, você tem um monte mesmo, não, um só. Olha, tem tanta criancinha precisando lá. Quanto mais você falta? Ninguém dá. E Deus fez por nós, irmãos. É lindo o amor de Deus nas nossas vidas. Então, se somente nós cremos, Senhor, olha, mas aquele pastor não é muito usado em revelação, aquele pastor não é muito usado em profecia. Nossa, eu nunca vi aquele pastor realizar um milagre. Homem, é só canal. Se você crer, você chega aqui dentro da igreja, no teu banco você recebe a tua cura. Hoje eu vou para a casa do Pai, eu estou sofrendo, eu estou com dor. A hora que você chegar aqui, dobrar os seus joelhos, Senhor, eis-me aqui, eu vim aqui para te tocar, me curar. Você sai daqui curado. Cabe a nós crermos. É o que a Bíblia nos diz, de Gênesis a Apocalipse. Crer, 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 não duvidar, ser persistente, combatir ao bom combate, não desistir da luta, não fraquejar no meio do caminho. Chame a atenção do Senhor para a tua vida. Faça aquele sacrifício. Lembra que domingo eu disse que um sacrifício? Não, mas aí você está indo contra a palavra, pastor, porque a palavra diz que é preferível obediência, né? Do que sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Comece a fazer campanhas para o Senhor. Comece a fazer jejum. Comece a se colocar diante do Senhor por mais tempo. Comece a se policiar em coisas que está desagradando ao Senhor. Sabe quando você chega no horário do almoço daquela empresa, a hora que você vê que já está na rodinha contando piada? Começa a vigiar. Isso desagrada o coração do Pai. Sabe aquele horário do almoço, mulheres, que todo mundo senta para falar um pouquinho da vida uma da outra e contar os problemas que tem dentro de casa? Vigia. Porque tem mulheres que fazem o horário do almoço um verdadeiro paredão do Big Brother. Não, porque hoje eu estou aqui, eu preciso desabafar, meninas. Porque ontem lá em casa foi terrível. Porque ontem lá em casa meu marido está triste, viu? Aí sai todo mundo para a cidade falando o que aconteceu com o teu marido. Aí você entra em desespero que está fazendo fofoca com o teu marido. Mas você esquece que a história só aconteceu porque você abriu a tua boca. Não sei porque Deus pediu para eu falar isso, mas eu estou falando. Não estava no script. O Espírito Santo sabe de tudo. Sabe aquele momento? Vigia. Nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Ah, mas tal pessoa se levantou contra mim. Existe perseguição, sim. Mas presta atenção no foco de fofocas. Se está acontecendo, é porque alguma coisa aconteceu antes. Ah, mas aí o Senhor não é por mim, porque está acontecendo. Presta atenção. Porque nós somos falhos e nós não gostamos de assumir as nossas responsabilidades quando erramos. Amém? Amém. Nossa, gente, olhando a carinha de vocês aqui, eu estou até com medo. Nunca mais perto da igreja, no céu de Deus. Ai, Jesus, vamos lá. Tocou nas vestes dele. Pode passar para o 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Imagina nesse momento Pedro, nervoso, estrelo, sanguíneo, que não custava muito para arrancar a espada e querer matar alguém. Mas Jesus, o Senhor está tirando onda da nossa cara. Essa multidão te apertando, você vai perguntar quem te tocou. Imagina a cara de Aé, dos 12 olhando para ele. Porque eles se faziam, né, um cordão de segurança, para
para Jesus, para o povo não ficar, né? Senão o povo matava Jesus para chegar junto. Mas, Senhor, tem mais de 50 mil pessoas que o Senhor está perguntando quem te tocou. O Senhor está pegadinha? Para saber o que nós vamos responder? O que o Senhor disse? Falou para a gente? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela sabia que tinha sido ele, porque instantaneamente ela foi curada. A pastora Marcilene disse algo no início do culto. Vamos cessar as conversas, porque nós temos que dar toda a reverência ao Senhor. Temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Veio para a casa do Senhor, se prostra e presta toda a reverência ao Senhor. Quando nós vamos a uma audiência, nós podemos mastigar chiclete diante do juiz? Quando nós vamos para uma audiência, nós podemos deixar o celular para assoviar? Não sei nem quem vai. Imagina o juiz que hoje permitir essa retiração. Nós podemos levantar no meio da audiência, para lá, jurar. Peraí, juiz. A mãozinha levantada. Posso ir no banheiro? Já volto. Para a audiência aí. Pode acontecer essas coisas dentro de um julgamento? Quando tem um policial parando você. Peraí, eu vou atender o telefone aqui, seu guarda, já que eu estou usando essa pessoa. Desacata a autoridade na hora. E por que quando nós viemos à igreja, nós conversamos, nós mexemos no celular, nós levantamos para beber água 20 vezes e nós vamos ao banheiro 21? Ninguém dá glória a Deus nesse momento. Quando Deus puxa da sua orelha, é terrível, né, irmãos? Escute, antes do Senhor falar com a igreja, Ele fala comigo. A minha boca está mais próxima do ouvido. Reverência ao Senhor a todo momento. Vem para a casa do Pai. Eu estou diante da maior autoridade, porque a Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é a autoridade máxima em nossas vidas. E Ele está aqui nesta noite para nos curar, para nos libertar, para transformar as nossas vidas, para nos encher de fé. Porque no mundo tereis aflições, mas vós vencereis o mundo, porque eu venci. Tá difícil, continua. O milagre ainda não veio? Não, pastor, aí domingo me encontra no culto. Não, você disse que o meu milagre aconteceu, não aconteceu. Não gostei. Foram 12 anos para esta mulher receber o milagre dela. Continua no caminho, continua em obediência, sacrifique, esteja na brecha. Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Quando o Senhor passar, eu estarei aqui na tua presença, eu estarei diante de ti e eu receberei o meu milagre. A minha família receberá o meu milagre. Todos verão que o Senhor fará em minha vida. Continua crendo. Pode pular. E ele me disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Levanta as tuas mãos nesta noite. Agora, pensa aí. Qual é a tua dificuldade agora? Começa a pensar aí. Agora, em nome do Senhor Jesus, qual é a enfermidade? Vai falando: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero